Bom dia, uma quinta-feira maravilhosa para você, que a presença poderosa, amorosa, gloriosa do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra, que a paz e a prosperidade do Senhor Jesus venham sobre a sua vida, que o Senhor hoje possa encher você de fé, de amor e de esperança, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida para que você tenha a melhor quinta-feira que já teve até sempre. E você diga amém. Amém? Então, eu quero partilhar aqui convosco um tema que vamos estar durante 7 dias a partilhar acerca deste tema. Eu quero falar acerca de esperança e motivação. Sim, eu vou trazer palavras de esperança e de motivação. E hoje vamos falar de algo muito importante. É qual é a intenção, qual é a motivação pela qual nós fazemos certas e determinadas coisas. Isto é muito importante nós iniciarmos assim. E o título da mensagem chama-se Encontrando Motivação na Fé. Então, isto tem a ver com as intenções do nosso coração. Há uns dias eu ouvi uma mensagem que aquilo mexeu muito comigo, alguém a falar de Jesus e a dizer para as multidões, e as multidões a aplaudirem. As multidões não eram assim tantas quanto isso, a aplaudirem aquele tipo de mensagem, aquele tipo de pregação que não é o que Deus nos mandou fazer. Deus nos mandou isto porque o tema base desta semana é acerca de motivação, e há muitas pessoas que pensam que Jesus não veio para motivar pessoas. Confundem a parte do nascer de novo com ter que morrer, mas pensam que é o homem que mata o homem, quando é o próprio Espírito Santo de Deus que nos vai curando, que nos vai libertando. Nunca será para nosso mérito, nunca será a minha força, nunca será o meu poder. Quem sou eu para orar e dizer que o Espírito Santo acabe com a vida daquela pessoa? Isso é feitiçaria pura. Então eu ouvi isso e a minha alma ficou assim meio perturbada. Eu perguntei a Jesus: bem, a pessoa tem uma intenção, ou seja, está a falar com uma motivação, para que você entenda o contexto, que também me levou a trazer esta mensagem. Então, em Deus, nós, às vezes até nas coisas más nós encontramos motivação, não é? E o que é que acontece? Eu ouvi aquela mensagem e eu pensei assim: bom, isto aqui é uma mensagem super depressiva, isto é feitiçaria, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. O que é 2 gumes? Ela tem dois lados, ela corta para quem a fala, ou seja, tudo aquilo que eu lanço sobre a vida do outro vem sobre a minha vida, a não ser que Deus esteja a trazer um juízo, porque existem várias armas na palavra, existem flechas, existem espadas, existe o arco também. Isto é outro tema. O que é que acontece? Quando eu estou a lançar uma palavra para a vida de alguém, ela vem para mim. Então, se Jesus me disse para pregar as boas novas, Jesus veio para curar, Jesus não veio para condenar ninguém, Jesus não veio para fazer... Ora, ele até o próprio, quando estava ali na cruz, ele foi injustiçado, e isto pesa muito no meu espírito. Eu sinto muito temor a Deus a falar acerca disto. Como é que alguém pode dizer que pede ao Espírito Santo todos os dias para o Espírito Santo acabar com a vida das pessoas assim? E às vezes nós tentamos justificar, pensar assim: a pessoa deve estar com a intenção. Não podemos justificar o injustificável, porque a intenção no coração daquela pessoa era ser engraçado. Vou ser engraçado, as pessoas vão achar muita graça e as pessoas me dizem amém. Então, Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância, mas é a vida dele no Espírito. E Jesus nos deu a missão de pregar as boas novas. Porque é que vai conhecer o amor de Jesus? Não uma religião, não é? Porque ele não veio para nos apresentar as leis eram antes dele vir. Então você vê que há pessoas que não estão em Cristo, vivem uma religião, mas não estão em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, nós olhamos para a cruz, nós entendemos que Jesus, inclusive quando estava na cruz, ele disse: perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem, depois de ser cuspido, magoado, ferido, humilhado. Você não viu uma pinga de ódio
no discurso de Jesus. Você não viu Jesus a perder o domínio próprio. Jesus poderia, pela força dele, pelo poder dele, mandar ali anjos que destruíam aquela situação toda, mas ele não o quis. Porquê? Porque ele tinha uma motivação no coração, ele tinha um alvo no coração, e é isso que eu peço que vocês façam durante estes dias. Eu tirei aqui uma nota, para que você coloque os seus objetivos, os seus alvos, sonhos que você tem, e os coloque diante de Deus. Faça uma oração a Deus e diga, seja sincero com Deus, sabe? Às vezes você está a lutar por coisas tão pequenas e Deus tem coisas maiores para si. Às vezes você está com o foco numa coisa e Deus vai falar ao seu coração quais são as motivações certas. Aqui em Provérbios, e vai dar certo se você fizer o certo debaixo de uma palavra. Jesus diz, basta apenas uma palavra. Houve alguém que disse, por acaso é a segunda vez que me engano, ou a terceira que eu me engano nisto, o centurião disse, basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele sabia que apenas uma palavra de Jesus, não precisava da presença de Jesus, o anjo do Senhor, o fogo caído do céu, basta ser apenas uma palavra. E grande foi a fé daquele homem, que aquela pessoa que ele disse, basta apenas uma palavra, dá-me uma palavra, e aquela pessoa pela qual ele queria a cura, aquela pessoa foi curada. Basta apenas uma palavra. Olhe o que é que Jesus está a falar para o seu coração hoje. Provérbios 16, 3 diz, confia ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu vou repetir. Confia ao Senhor tudo, não é algumas coisas, é tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Há outra versão que diz, consagra ao Senhor tudo o que faz e os seus planos prosperarão. Então, quando você consagra algo ao Senhor, você está a consagrar, está a entregar para que ele esteja nas mãos de Deus e será bem-sucedido. Você, quando consagra algo ao Deus, está a separar. Agora, eu sei que há muita gente que às vezes entrega planos a Deus que não agradam a Deus. Por exemplo, coisas para roubar pessoas. Obviamente você que está aqui comigo não vai fazer isso. Eu sei disso. Roubar pessoas, roubar a mulher do outro, o marido da outra, fazer coisas que são injustas diante de Deus. Deus não abençoa. Lamento-lhe dizer, mas Deus não abençoa. Então, aqui mais um versículo que está em Colossenses, que diz assim, em Colossenses 3, 23... Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Agora você aqui entende o que é que eu estou a falar das intenções do coração. Em tudo o que você fizer, se você trabalha no restaurante, se você trabalha na costureira, se você trabalha no supermercado, se você trabalha na Assembleia da República, se você trabalha como um desportista, como um dono de uma empresa, ou trabalha, às vezes há pessoas que até, ou seja, cuidar da casa, pessoas que servem só no ministério, pessoas que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, que Deus chamou só para viverem disso. Você, se for ver lá em isto aqui, esta palavra aqui voltada para quem trabalha, quem decidiu entregar a sua vida mesmo a Jesus e depende da fé, você vai ver que lá no livro de João, aqueles que abandonam as ovelhas e que tratam mal as ovelhas, que são os comerciais da fé, é o que fala lá, entende? Comerciais da fé, essa expressão é horrorosa, que são os lobos, então há que ter cuidado. Então, diz aqui, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Mas, atenção, voltando aqui atrás, naquilo que eu estava a dizer, você vai discernir, eu profetizo na sua vida, você busca sabedoria em Deus, você vai discernir também quem são os comerciais da fé e quem são os verdadeiros filhos de Deus que estão a servir mesmo, empenhados, filhos de Deus, e eles estão aí, são muitos, entende? Tem muitos filhos de Deus, mas também tem muitos falsos profetas e comerciais da fé. Aqui o que diz é, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então quando você coloca Jesus quando você consagra a Deus aquilo que você vai fazer, a sua empresa, o seu ministério, a sua família, aquilo que você está a fazer, você consagra. E quando você olha para Jesus, coloca Jesus no meio, olha para a cruz, ouça esta mensagem toda de novo, você vai entender tudo, vai chegar, tudo aponta para Jesus. Então,
quando você coloca Jesus, Jesus é o seu foco, é o seu alvo principal. Eu dei um exercício para você fazer, orar por seus objetivos, porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao coração, ao seu coração, quais são as intenções que você está você quer alcançar esses alvos, esse sonho, esse projeto. Se foi mesmo Deus que colocou no seu coração, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar e você vai prosperar de uma forma sobrenatural. Agora, se não foi Deus, Deus vai colocar o sonho dele no seu coração. Isso é maravilhoso. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. A Bíblia nos diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos e os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, às vezes, aquilo que você está a orar, aquilo que você está a almejar, pode ser muito pequeno em direção. Eu já me fizeram ofertas que eu até pensei assim, que aquilo era muito grande para mim. Só que veio uma voz dentro do meu coração. Ou seja, a minha ótica parecia que aquilo era muito bom. E no meu coração Deus disse audivelmente, o que eu tenho para ti é maior, não entres nesta porta. Então foi muito audível, não entres nesta porta porque o que eu tenho para ti é muito maior. E aquilo era uma coisa muito grande aos meus olhos, assim, aos meus olhos. Mas talvez se eu entrasse por aquela porta que parecia muito grande aos meus olhos, lá está, era a intenção do meu coração também. Às vezes, então, tem que ter muito cuidado também com as ofertas, mas isto não é o tema específico. Mas é que também lá está, as motivações. Se a sua motivação não está certa, não está alinhada com Deus, você vai aceitar às vezes propostas e vai viver uma coisa muito pequena diante daquilo que Deus tem para si. E não chega a viver os sonhos de Deus que são maiores que os seus. Entendeu? Então, temos que fazer para o Senhor e não para os homens, ou seja, você está ali a fazer, eu estou a trabalhar na minha empresa, eu estou a servir a Deus, eu estou a fazer o que faço, mas eu sei que Deus está a ver, então eu vou ser íntegra, eu vou ser humilde, porque eu vou perdoar esta pessoa, eu vou amar, porque se Deus me colocou aqui, se Deus me plantou aqui, se é aqui que Deus quer que eu esteja, se este é um sonho que Deus tem para a minha vida, eu consagrei ao Senhor. Obviamente que não vai ser só passarinhos a cantar, vai haver coisas às vezes que você vai superar, adversidades, você às vezes vai ter que enfrentar certas e determinadas coisas, mas trabalhem de bom ânimo. Aqui diz para você ter bom ânimo e não fazer com motivações erradas, porque como eu estava a falar atrás, foi notório que aquela pessoa fez aquele comentário a dizer que a oração que fazia para as pessoas era para que o Espírito Santo de Deus acabasse com a vida das pessoas. Aquilo horrível. A pessoa fez isso para ser engraçado. A intenção do coração foi muito, dava para discernir. Quem discerne os espíritos conseguiu discernir, só quem não quer ver, ou quem está com os olhos muito vendados, ou também está no mesmo espírito de cegueira espiritual, e com a intenção de viver para agradar os homens, para ser engraçado, porque vou fazer uma frase engraçada, vou fazer frases engraçadas e não se está a pregar o Evangelho. Então a intenção do coração, eu dei este exemplo, a intenção do coração da pessoa era ser engraçado, não era agradar a Deus, não agrada a Deus. Esse tipo de oração não agrada a Deus. O Espírito Santo acabar com a pessoa, arrebentar com a pessoa, não, esse não é um comentário mesmo de Jesus. É só pararmos para imaginar, será que Jesus falava assim? E às vezes as pessoas usam assim coisas engraçadas, vou tratar mal, a pessoa diz que vai tratar mal aquele, zomba ao colega de trabalho, zomba um funcionário, para quê? Para ser engraçado e para ser querido e para receber aplausos. Muita gente vive em busca de aplausos e isso é uma intenção errada do coração, é uma motivação errada. Servir a Deus em busca de aplausos, servir uma empresa em busca de aplausos para outros verem, agora estou nesta empresa, abri esta empresa para mostrar à minha família que eu sou muito grande, eu tiro não sei quantos cursos só para mostrar que isto e que aquilo. Então, preste muita atenção, Deus tem o melhor para si, sim, mas analise as intenções do seu coração. Então este é o tema da nossa semana, eu sei que é profundo, Deus vai falar ao seu coração, mas muitas escamas dos olhos vão cair. Então vamos encontrar motivação na fé em Jesus, vamos olhar para Jesus, amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero abençoar esta pessoa que está aqui comigo, Senhor, quero abençoar, Senhor, este tema que nós vamos estar aqui a falar acerca das motivações e da esperança, Pai. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa fé. Eu peço, Senhor, que esta pessoa tenha a coragem de
fazer a oração, de criar, de escrever, se for necessário, os seus alvos, para que eles sejam alinhados com a sua grandeza, com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, livra esta pessoa de todo o mal, livra esta pessoa aqui de viver uma vida de stress e de ansiedade, porque é o que traz o stress e a ansiedade, é viver em busca da aprovação alheia. É uma vida de sentimento de derrota, porque a pessoa quer a aprovação dos homens, e às vezes nem todo homem vai aprovar, mas que vale a nós de sermos aprovados pelos homens, se não formos aprovados por Deus. Então, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas é para nós prosperarmos. Eu peço que o Senhor mostre os seus planos a esta pessoa. Fale com eles em sonhos, em visões. Eu os abençoo em nome de Jesus.